na enquete, porque primeiro que assim, a Copa do Mundo de Clubes, ela já tirou várias ideias que a gente tinha de alguns enfrentamentos. Ainda que eu acredite que tem alguns pontos que não estão sendo muito considerados. Ponto 1. Muitas vezes a gente está comparando um continente, que é a Europa, com o Brasil. Ponto 2. Muitas vezes a gente está falando que o europeu desdenha do futebol brasileiro, mas o brasileiro desdenha de vários outros clubes de outros continentes que estão na Copa do Mundo de Clubes. E também tem o terceiro ponto que eu julgo ser o mais importante para esse debate, que é o quanto que os clubes brasileiros que estão na Copa do Mundo de Clubes representam o futebol brasileiro. A gente está falando, à exceção do Fluminense, de uma elite econômica do futebol brasileiro. Não é o nível da Liga, ou o nível do Brasileirão. É o nível de Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Para falar do Brasileirão, ou onde está, ou em que patamar está o futebol brasileiro, é uma outra equação. E acho que a nossa enquete, ela provoca esse tipo de reflexão. Porque, e aí tem o quarto ponto, que é contexto. Hoje, com o futebol, o último futebol que a gente viu do Inter, olha, acho duro o enfrentamento ali com Boca e River. Mas com o melhor Inter do Roger, talvez. O Grêmio do Mano Menezes, com os últimos jogos, se tornou mais competitivo. Mas qual é o Grêmio atual? O quanto ele melhora na volta das férias, na volta do futebol? Várias questões. E a partir dessa análise, eu me baseio muito com o Internacional completo. Que é, tu fala do Inter dos últimos jogos, que eu já trouxe aqui outros dias, que é um Internacional sem o Fernando e sem o Bernabé, e que mexem estruturalmente na identidade do Roger. Então, quando eu falo do Internacional num cenário hipotético no Super Mundial de Clubes, primeiro o Inter, depois o Grêmio, porque o Inter completo mostrou mais até aqui, eu falo do Internacional que tem todos os jogadores à disposição e que conseguiu cumprir os seus objetivos na temporada até aqui. Desta forma, eu coloco o Internacional, por exemplo, num patamar superior ao Fluminense, então, equilibrado com o Botafogo e inferior a Palmeiras e Flamengo. Não. Equilibrado com o Botafogo, não. O atual Botafogo, sim. O melhor Internacional eu equilibro com o atual Botafogo. O melhor Internacional contra o melhor Botafogo. Não, contra o atual Botafogo. O melhor Botafogo é o Botafogo do ano passado. Não, o melhor Botafogo de 2025 é o que ganhou do PSG. Tudo bem, mas eu considero que... Foi semana passada. Sim, perfeito. Mas eu realmente... Então é o atual. Eu realmente não tenho centroavante que tá jogando como o Igor Jesus tá. Olha, o Arthur tá jogando muito. O Botafogo não tem um primeiro volante como o do Fernando, apesar do Gregory ser um ótimo jogador. Não, o mas Botafogo passou a semana inteira elogiando aí o ex-volante do Atlético Goianiense, Marlon Freitas. Freitas. É que é outra posição, mas o primeiro jogador... O Botafogo também não tem um articulador como o Alan Patrick. Então são características de times diferentes, mas eu realmente acredito que um Internacional com todos os jogadores à disposição, com aquele time titular completo, com o Carboneiro, com o Bernabé, com o Fernando, com o Alan Patrick, teria condições de, em um grupo favorável, como foi o do Fluminense, por exemplo, brigar pela primeira colocação. Mas eu tem vou te um falar detalhe uma coisa, importante eu que é vou o falar seguinte. uma coisa pro Mol aqui, Michele. Eu quero te dar parabéns por você tentar manter assim a coisa, sabe, a nossa esperança, porque na prática o futebol do Internacional decaiu. Mas por que de maneira decaiu? assombrosa. Com certeza decaiu. E eu acho que tem um porquê importante aí, mas eu acho também que às vezes a gente minimiza um pouco, a gente olha muito pra cá e, claro, valoriza o Alan Patrick por tudo que ele joga, pela qualidade técnica dele, e pra mim tá corretíssimo. Mas o Savarino, na temporada passada, jogou muito. Numa temporada em que o Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores. Pensando em desempenho e resultado, a gente tinha que valorizar muito mais o Savarino nessa discussão aí que você falou. O Botafogo não tem um articulador como o Alan Patrick. A característica é um pouco diferente, mas eu às vezes sinto que a gente minimiza um pouco o que é o Savarino. E agora trouxe o já recém-citado aqui o garoto Santoro, né? Montoro. Santoro. Teve Santoro é o Rodrigo, e né? teve o o Santi Rodrigues também.
Um jogador que veio da MLS, se não estou enganado. Jogadores que o Internacional não tem condições de contratar, né? Perfeito, mas eu realmente acredito que quando a gente fala de uma competição curta como é o Super Mundial de Clubes, e claro, a gente está falando aqui de um cenário hipotético, com o Internacional se preparando como os times se prepararam completo, eu realmente entendo que o Internacional tem capacidade de fazer um enfrentamento organizado contra essas equipes. Eu não digo que ganharia do PSG, mas tem uma condição de fazer um enfrentamento equilibrado, com todas as peças à disposição. O Carboneiro, que fez muita falta, depois o Fernando, depois o Bernabé. Isso se explica um pouco da queda de rendimento do Internacional na reta final do primeiro semestre. É que se apegar nas questões da competição de um jogo só. Um jogo, o time semi-profissional empatou com um profissional. Né? O Auckland conseguiu um empate com o Boca. Um jogo, Botafogo ganhou do PSG. Um jogo, claro, pode acontecer, mas... É muito mais nessa magia da competição tiro curto do que propriamente num enfrentamento de mais fôlego, né? Mais resistência. Eu honestamente, acho que o Internacional dos brasileiros que estão lá só faria frente com o Fluminense. Porque tudo depende também, né? No último jogo entre os dois não fez, né? Perdeu. Né? E detalhe, é um recorte bem recente. Então, às vezes eu sinto que às vezes a gente projeta muito o que o Inter já fez de melhor. E tá correto, eu acho até que às vezes tem uma coisa um pouco exagerada, porque o time tá de férias, e é óbvio que não vai mudar nas férias a posição que tá no Brasileirão. Mas eu sinto que às vezes a gente fica muito nessa coisa assim do que o Inter já foi com o Roger. Claro, tem a condição de buscar isso, mas a realidade, o que está colocado nesse momento é um Inter que não busca isso no Brasileirão. E isso tem que ser colocado. Não, e eu concordo, porque... Claro, tem esse impacto dos últimos jogos do Inter no Campeonato Brasileiro, mas eu coloco o jogo do Fluminense, por exemplo, com aquele asterisco, porque o Fluminense ele vinha, assim, preservando bons titulares, mas vinha leve porque sabia que tinha uma competição desse tamanho para disputar posteriormente. O Inter, eu sempre destaco aqui o planejamento que foi feito. Depende. Não, Jogador que tá pensando na vitrine que é a Copa do Mundo de Clubes... Poxa, ele vai enfrentar o Inter ali, mas ele vai dosar um pouco, porque ele sabe o que ele tem pela frente, né? Bem, e ao mesmo tempo, eu compreendo que o Renato, ele conhece o grupo de jogadores que tem, e desta forma, por exemplo, um jogador que ele tem mais facilidade para ter lesões, ele vai ser preservado. O Ganso, por exemplo, foi reserva no Beira-Rio. Mas a partir disso, o Fluminense ele jogava com uma pressão um pouco menor, porque o Inter, ao mesmo tempo que se planejou de uma forma que a corda estaria muito desgastada nesse momento, tinha pressão na zona de rebaixamento, que estava cada vez mais próxima. Então, eu entendo esses fatores, mas eu ainda consigo acreditar que o Inter do Roger é um Inter que disputou a Libertadores. É um Inter que ganhou o Campeonato Gaúcho com muita sobra em relação ao arquirrival. É um Inter que teria capacidade, se só tivesse o Campeonato Brasileiro, de brigar pela parte de cima. Mas foi um planejamento, e por isso o Inter está na situação que está hoje no Campeonato Brasileiro. 12:22, um cara que chega com 22 minutos